Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs desta nossa comunidade Bom Jesus e de tantas outras comunidades que nos visitam nesta noite, por ocasião da celebração eucarística, por ocasião da celebração dos 80 anos da nossa irmã Alvina. Hoje, nesta quinta-feira, após a Epifania do Senhor, que celebramos no último domingo, a palavra de Deus nos coloca diante de um espelho. Mas esse espelho não é para refletir a nossa aparência, mas é um espelho para refletir o estado do nosso coração. Porque se hoje nos colocarmos diante de um espelho, a nossa aparência será a melhor possível, pois viemos para uma festa, nos arrumamos bem, nos preparamos para esse momento. Então a aparência hoje diante do espelho seria a nota 10, seria a melhor de todas. Mas o espelho que é colocado diante de nós não é o espelho para refletir a nossa aparência, mas é o espelho para ver o estado do nosso coração. O evangelho que nós ouvimos nos mostra Jesus retornando à sua terra. Ao entrar na sua terra, ele vai para a sinagoga. E na sinagoga, pegando o livro do profeta Isaías, ele proclama: O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus aqui então anuncia a libertação. Jesus aqui anuncia a visão aos cegos. Aqui Jesus anuncia o ano da graça do Senhor. Além de tantas outras coisas que Jesus pode fazer por nós. Mas a pergunta que o Espírito Santo faz à nossa comunidade com Jesus e a cada um de nós aqui presente nesta noite, a pergunta que o Espírito nos faz é: Jesus pode proclamar essa libertação dentro de você? Se nós somos chamados hoje a olhar no espelho que mostra o estado do nosso coração, Jesus hoje pode proclamar a libertação dentro de você.
ou Jesus encontra as portas do seu coração trancadas pelo orgulho? Jesus hoje proclama o ano da graça do Senhor, a libertação, a cura. Mas a questão é saber, se olhando para você, Jesus proclama a libertação, ou ele encontra as portas do seu coração fechadas, trancadas pelo orgulho? Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós agimos como os conterrâneos de Jesus. Nós admiramos as palavras de graça que saem da boca de Jesus. Foi o que ouvimos no Evangelho. As pessoas ficavam encantadas, maravilhadas, admiradas com as palavras cheias de encanto que saíam da boca de Jesus. E muitas vezes nós agimos da mesma forma que os conterrâneos de Jesus. Nós admiramos as palavras de graça que saem da boca de Jesus, mas não permitamos que essas palavras nos transformem. Não permitamos que essas palavras nos convertam. Admiramos, mas não deixamos essa palavra penetrar em nosso coração para nos transformar, para nos converter. E a conversão que o Senhor nos pede hoje não é uma mudança de ritos. A conversão que o Senhor pede hoje é uma mudança de direção. É olhar para onde estou caminhando e perceber se para onde estou caminhando para o encontro com o Senhor. Se estou caminhando no rumo certo do encontro com o Senhor. Porque se não for, precisamos mudar a direção. Precisamos mudar a rota. Então, o que o Senhor nos pede não é uma mudança de ritos, mas uma mudança de direção. E a primeira leitura que nós ouvimos da primeira carta de São João, ela é implacável. A palavra diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Portanto, a palavra é implacável. E diante desta palavra, muitos de nós estamos com a consciência nos acusando, porque proclamamos em alto e bom tom, amamos a Deus, mas não amo meu irmão e minha irmã que está do meu lado. Irmãos e irmãs, não existe cristianismo sem o próximo. A nossa comunidade Bom Jesus, as nossas comunidades eclesiais, que tem como referência Jesus, que é sempre o bom pastor, as nossas comunidades só serão verdadeiramente comunidades do Senhor, se nestas comunidades houver espaço para a paz, a fraternidade, a comunhão, o diálogo, a unidade. Porque se nestas nossas comunidades eclesiais dedicadas ao Senhor Jesus, se nestas comunidades houver espaço para a fofoca que destrói, para o julgamento que afasta a pessoa e para a indiferença que mata, nós não seremos verdadeiramente comunidades eclesiais, que tem como referência Jesus, o bom pastor, Jesus, o bom Jesus. Irmãos e irmãs, quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Isto é muito claro para nós na primeira leitura que nós hoje ouvimos. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Hoje, 8 de janeiro de 2026, Jesus está aqui em nossa comunidade. Jesus, Ele quer abrir as prisões dos nossos vícios. Jesus quer abrir as prisões dos nossos ressentimentos familiares. Jesus quer abrir a nossa visão, o nosso coração para a falta de perdão. Porque tudo isso nos aprisiona.
os vícios, os ressentimentos, a falta de perdão, tudo isso nos torna prisioneiros. E Jesus, hoje, Ele vem para proclamar a libertação. Abrirá as prisões dos nossos vícios, dos ressentimentos familiares, da nossa falta de perdão. Então, quando chamamos o povo de Deus à conversão, converter-se é ter a coragem de dizer: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Converter-se é ter a coragem de dizer: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Que esta Eucaristia que hoje estamos celebrando não seja apenas mais um hábito para nós, mas esta Eucaristia seja verdadeiramente para nós um encontro com a misericórdia, um encontro com a compaixão, que nos faz ser novos, que nos restaura, que nos transforma, que nos converte para Jesus, que é misericórdia, que é amor, que é compaixão. Então hoje deixemos que o hoje de Deus se cumpra em nossa vida. Como Jesus disse no Evangelho, hoje a palavra da Escritura se cumpriu. Hoje, portanto, quando nós proclamamos novamente o hoje de Deus, não é um hoje que ficou no passado, não é um hoje ainda no futuro, mas é um hoje de agora, presente, deste momento. Então, que o hoje de Deus se cumpra em nossa vida. E como sinal concreto desse amor de Deus, que atravessa gerações, nós temos hoje uma alegria imensa nesta assembleia cheia. Nossa querida Dona Alvina, que completa 80 anos de vida. Dona Alvina, recorda o salmo que cantamos, o Salmo 71. O Salmo 71 diz que todos os povos serão nele abençoados. Olhar para a Senhora é ver também a bênção de Deus encarnado no tempo. 80 anos não são apenas um somatório de dias, mas uma catedral de histórias. 80 anos de fé, 80 anos de serviço à nossa comunidade Bom Jesus. A Senhora, Dona Alvina, é para nós, sem dúvida, um exemplo de que a fé não envelhece, de que a fé amadurece, de que a fé torna-se perfume agradável e de bom odor para aqueles que convivem com a Senhora. Que o bom Jesus, padroeiro dessa comunidade, que a Senhora tanto serviu e continua a servir, que Ele continue sendo para a Senhora força e luz. E que o Senhor lhe conceda saúde, conceda paz, que seu sorriso possa continuar evangelizando os seus irmãos e irmãs. De uma coisa a Senhora pode ter certeza: a nossa comunidade Bom Jesus, ela te ama, como também todos os que aqui estão celebrando com a Senhora têm um grande amor pela Senhora. E por isso aqui estamos hoje, como comunidade, para dizer à Senhora que te amamos e que louvamos a Deus nesta noite, nesta Eucaristia, pelo dom de sua existência. Alvina, parabéns, muitos anos de vida, muitos anos de graça na presença de Jesus, o bom pastor. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto,
fazer as nossas preces da comunidade. Ouvimos nós, Senhor. Ouvimos nós, Senhor. Por nossa família, bom Jesus, para que sigamos unidos na fé e um só propósito. Rezamos. Ouvimos, Senhor. Pelas famílias que são a base de toda a formação. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Por todos os que dedicam seu tempo em prol da evangelização. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Por todos nós que estamos celebrando nessa noite o ministério de Cristo. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Por essa data de hoje que a Alvina comemora mais um ano de vida. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Que Deus abençoe e proteja a família de Alvina. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Pelo Papa, todo o clero, pelos leigos, irmãs de caridade, que Deus ilumine e lhes dê sabedoria para continuar sua missão de amor. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Vamos pedir também pelo ano da família. A nossa diocese tem a grande honra de assumir esse encontro aqui do Leste 1, de todo o estado do Rio de Janeiro, para que nós possamos nos preparar bem, não só a família sanguínea, mas também a família em Deus, a família comunitária, para que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos de Cristo, para que Cristo nos leve ao Pai. Rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Vamos pedir também pelos 3 diáconos, o Evair, o Diego Medeiros e o Johnny, que estão se preparando para no próximo fevereiro agora se ordenarem 3 novos sacerdotes para levar o bom pão que é Jesus a todo o povo de Deus. Rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Senhor, atendei as preces da sua família aqui reunida, aquelas expressas de viva voz, bem como aquela feita no escondido do coração de cada um de nós. Ensina-nos a abrir o nosso coração para que o Senhor nos ensine a vivenciar o seu amor incondicional. Isso nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Filho, que convosco ele reina na unidade do Espírito Santo. Amém.